2 bilhões de dólares ao ano. Esse é o valor dos dados, segundo uma pesquisa feita pela Universidade do Texas com as 1.000 empresas da Fortune. Mas o que é isso para você? Todos nós falamos hoje o quão importante é o dado, que o dado é o novo petróleo, que nós estamos caminhando para uma nova era de valor, onde capturar e buscar todos os insights necessários para que a gente consiga esse acréscimo é uma incógnita. Ninguém sabe ao certo como fazer. O que é certo é que isso vai ser um processo contínuo, onde todos os insights serão, aos poucos e de forma construtiva, sendo inseridos diante de uma cadeia que envolve os dados e que envolve o Analytics para que ele possa fluir naturalmente dentro de uma organização. Esse valor, certamente está capturado dentro de um contexto de, se eu aumentar 10% da utilização dos dados que eu hoje detenho dentro da empresa, olha o upside na receita anual de 2 bilhões que ele pode ser alcançado. Sou Carlos Pedral, líder de transformação e tecnologia da consultoria tributária da PwC Brasil. E Pedral, a gente está falando isso nas maiores empresas do mundo, né? Das 1.000 maiores empresas do mundo. Imagina isso numa empresa que não tem esse grau de maturidade. Uma empresa, o potencial que você tem com dados, ele é imenso. Meu nome é Eduardo Ebel, eu sou sócio-líder da prática de Enterprise Applications na PwC Brasil. Quando a gente olha para esse potencial, é difícil a gente pensar por que as empresas não conseguem chegar lá, mas os desafios são imensos, né? A gente olha, por exemplo, que 77% dos executivos das empresas consideram que Big Data e inteligência artificial é um grande desafio deles. Eles também consideram que não é só uma questão tecnológica, que eles têm uma dificuldade em criar uma cultura orientada a dados, uma cultura que considere que para fazer uma tomada de decisão, eu preciso fazê-lo de uma forma focada em dados e não de uma forma intuitiva. E por fim, você considera que 75%, ou seja, 3 em 4 executivos, consideram que faltam as capacidades para fazer isso. Como assim? Eu não tenho, dentro das minhas áreas de negócio e dentro da área de tecnologia, pessoas capacitadas para montar modelos estatísticos e analisar os dados da forma que eu preciso avaliar. Até porque, para fazer isso, você precisa saber onde você quer chegar. Só que o ponto e a interrogação mais importante nisso tudo, Abel, não há limite para o que você pode fazer a partir de uma inteligência artificial, a partir de uma ciência de analytics ou de dados. A gente precisa ir além dele. Mas, ao mesmo tempo, tangibilizar todo esse caminho, porque não adianta você colocar nos anais do Conselho de Administração que isso é um pilar estratégico se a gente não consegue trazer esse para um modelo de execução viável para cada um dos negócios em si e como é que a gente faz a partir dele para lançar os processos de aquisição, de controle, de gestão de dados, que é o que a gente vai falar aqui hoje. Num contexto de desafios, né? Quais são os desafios que a alta gerência hoje detém quando a gente fala de trabalhar com dados, de aplicar tecnologia, de construir insights a partir dele? Eu costumo dizer que a gente tem 2 momentos quando a gente fala de um processo de transformação. Momentos, não são os pilares. O primeiro momento é quando a gente eficientiza os meus processos e as minhas atividades para ganhar exatamente eficiência, fazer mais ou fazer a mesma coisa com o menor número de tempo, de horas possível. Isso é eficiência. A partir desse ponto, e a gente entra na segunda fase, o que eu faço com o meu tempo livre. Como é que eu passo a olhar os dados de forma científica, holística, dê o nome que quiser, mas como é que eu passo a partir dele a gerar upsides que vão beneficiar o negócio, beneficiar a célula de atividade, o compliance interno das empresas e assim por diante. E a maior parte das vezes os dados já estão lá. A gente simplesmente não usa, né? Então, um exemplo clássico que a gente tem são os RPs das empresas, né? Dentro do RP eu tenho toda a camada transacional. E não necessariamente eu uso esse dado no momento que eu preciso para a tomada de decisão.
né? Isso significa, uma vez que eu tenho uma grande base de dados, eu posso fazer cada decisão operacional na minha empresa com base na melhor informação que eu tenho, né? Um grande exemplo disso são as bases fiscais, né, Pedral? Assim, quando a gente olha toda a base que você tem de nota fiscal numa empresa, você tem uma imensidão de informação que não vai beneficiar somente a área fiscal, mas beneficia toda a operação de uma empresa. Exatamente. Nós temos hoje, no ambiente digital brasileiro, um arcabouço de informações e de base para uma analytics eficiente estratosférico. O volume de transações, as informações na nota fiscal eletrônica, as informações contidas nas obrigações acessórias, elas são riquíssimas de elementos, mas o que a gente precisa é tangibilizar todos esses elementos e entender como é que eu vou construir, a partir daquela informação, o insight que eu preciso gerar para amanhã. Então não adianta gerar insight ou pensar em insight se eu não consigo eficientizar e fazer mais com menos para liberar pessoas que conheçam do negócio, que conheçam do compliance que eles estão executando, para que eles possam, a partir daí, gerar exatamente os insights que eles precisam. E aí um ponto importante, por exemplo, década de 70, as informações contidas na nota fiscal, em papel, ou seja, impossíveis de serem, de alguma forma, aglomeradas ou aglutinadas num banco de dados, elas continham informações super relevantes e elas continuam contendo, né? Por exemplo, qual é o preço que eu pratico com um determinado fornecedor? Que tipo de desconto eu tenho na aquisição daquele fornecedor? Qual é o preço que eu pratico com os meus principais clientes? De onde está saindo a carga que eu estou enviando na venda? Para onde ela está indo? Ou seja, se você pega todos esses elementos, você consegue hoje, a partir da tecnologia e da utilização de IoT, né, e aí a gente está falando aí um pouco de interconectividade de elementos que fazem parte desse processo. Se você coloca um sensor de temperatura num caminhão, se você coloca um sensor de peso na carga, você consegue saber o quanto que essa carga flutua em matéria de temperatura ou em matéria de peso, em função do momento em que ela está, altitude, ou em que parte da estrada, ou do contexto, ou da sua rota de origem ao destino ela se encontra. Olha que informação bacana. Agora, o que eu vou fazer com isso? Né? Se eu não estiver preparado para entender que toda essa massa de informação, ela pode sim gerar upsides do tipo, que rota eu vou escolher, que hora do dia eu vou enviar essa mercadoria para o meu destino final, para que eu possa sofrer o menor impacto possível, não só na oscilação da temperatura, mas também na oscilação do peso dessa carga, para que ela possa chegar praticamente intacta no seu estado de destino. Esses elementos são elementos importantes, que na década de 70 talvez impossíveis de serem de alguma forma plotados numa base de dados, mas que hoje é uma realidade que a gente consegue fazer ao alcance de uma planilha eletrônica. Exato. E no final, Pedro, esse é um exemplo de caso de uso, né? Mas os exemplos são inúmeros, né? Isso passa por você entender que as fontes de informação mudaram, ou seja, eu não estou olhando somente para o meu RP, que foi o exemplo que eu dei lá atrás, mas eu estou olhando também para fontes de informações externas, o que os meus fornecedores, os meus clientes estão me dizendo, para dados não estruturados, então um exemplo das redes sociais, com todo o potencial que isso tem, e na verdade, estou falando às vezes sobre a mesma informação. Eu estou falando, por exemplo, sobre um produto, sobre um cliente, juntando todas essas fontes. A capacidade de você olhar para isso de uma forma holística e de você identificar e priorizar esses casos de uso é um dos grandes desafios que você tem nessa transformação de dados, né? Então, esse é um ponto recorrente que a gente ouve dos nossos clientes e que deve ser endereçado quando você está tratando a questão da transformação focada em dados, né? Como você usa isso? Falando ainda, Ebel, exatamente dos desafios que a gente teria hoje para implementar um Analytics de ponta dentro do nosso negócio. Obviamente, já se sabe que eu não preciso investir somas exorbitantes, futuristas, como nos filmes hollywoodianos, mas a gente sabe que existe e requer um investimento necessário para que a gente tenha uma devida aplicação. Onde é que eu vou armazenar o meu dado? Como é que eu vou gerenciar esse dado? Não cair nas armadilhas de uma gestão de cadastro comum. Como é que eu vou governar? E são todas essas etapas que de alguma forma, pairam sobre a cabeça de todo executivo hoje que está querendo iniciar uma implementação de analytics de forma inteligente,
de forma espontânea para aprender com os dados, aprender com a experiência dos seus clientes e poder trazer isso e gerar novos negócios e upsides a partir da sua plataforma de atuação. Então, quando a gente tenta tangibilizar e quando você começa a descolar, né, independentemente de qual atividade eu esteja falando, se eu estou falando de um compliance, se eu estou falando de uma rotina de tesouraria, se eu estou falando de uma rotina comercial, quando você descola de qualquer que seja a atividade e traz os elementos essenciais do que eu estou performando por trás, a gente sempre tem uma cadência de extração de informação, transformação dessa informação, para que eu possa gerar a partir daí as informações necessárias ou analytics que eu preciso gerar. Exatamente. Seja numa planilha eletrônica, seja num visualizador de ponta, seja com inteligência artificial. Exatamente. E aí eu acho que a gente pode sim e deve tangibilizar todos esses elementos, primeiro acalmando cada um dos nossos stakeholders, clientes, e percebendo o seguinte, existe uma jornada a ser cumprida até que você tenha um data lake de informação, até que você possa fazer a sua gestão de forma adequada, para que a gente venha a trabalhar a partir daí com os insights necessários. E aí existe sim um framework que a PwC utiliza, holístico, mas que ele transpassa aí talvez 6 elementos, pilares importantes, que ajudam os nossos clientes e os nossos stakeholders a implementar de forma construtiva, inteligente e responsável, por que não dizer assim, exatamente a sua plataforma e o seu lake de dados que vai ser utilizado a partir daí para a geração de insights. Exato. O primeiro ponto é você saber que isso não é um desafio só da área de tecnologia, né? A necessidade de dados ela é uma mudança de modelo de negócio, então ela mexe com toda a empresa, né? Com áreas usuárias, com áreas comerciais, áreas fiscais e também com a área de tecnologia, né? Então, na verdade, como você bem disse, né? A sua jornada de transformação de dados, ela começa perguntando para onde você quer ir. Isso não é uma pergunta da tecnologia, né? Uma empresa de bens de consumo pode, por exemplo, entender que ela precisa entender melhor o cliente para poder atender melhor esse cliente. Uma empresa que tem a logística como um ponto diferenciador pode entender que ela precisa otimizar a logística dela e entregar para o cliente no menor tempo possível, né? Então, entender as necessidades e as prioridades do negócio é um dos primeiros pontos que a gente precisa definir para fazer essa jornada de transformação de dados, né? Então, como você comentou dessas 6 missões, a primeira é justamente a dimensão do negócio, decisões de negócio. E com base nessa visão de onde eu quero chegar, você vai identificar os seus casos de uso. Poxa, eu preciso pegar informações da nota fiscal para determinar qual é a melhor rota que eu consigo usar para atender esse cliente, por exemplo. Isso pode ser um caso de uso. E você vai priorizar esses casos de uso justamente focando nas suas decisões de negócio. O que é importante sempre ter em mente num processo contínuo de aprendizado, de implementação de analytics de ponta, é que ele não tem início, meio e fim. Ele é um processo contínuo de aprendizado e de construção. E o que a gente tem que ter de inteligência do ponto de vista de execução é perceber que a gente não pode ignorar cada pedaço desse dado que a gente tem, ainda que a gente não saiba para que a gente vai precisar dele no futuro. Exatamente. E aí começam as discussões. Por exemplo, se eu for trazer todos os dados, incrementa meu custo de infraestrutura, meu custo de cloud, e as coisas vão começando exponencialmente a se diferenciar de um modelo padrão de custo e retorno, né, de investimento Exatamente. E retorno que costuma se ter. Mas é importante a gente deixar janelas, mesmo que a gente despreze por uma questão de investimento, a gente precisa deixar janelas nesse processo para que esses dados possam vir a ser agregados a qualquer momento sem que a gente perca o que a gente fez anteriormente. E aí a gente vai para o segundo pilar, que é justamente o dado, a informação. Definir exatamente aonde eu quero chegar. Quero ser uma empresa data-driven. Eu já sei exatamente que tipo de informação eu consigo juntar a partir da minha cadeia de cartão de crédito própria ou de terceiro, das informações dos meus stakeholders, e eu estou falando dos meus clientes, dos meus fornecedores, eu já consigo entender exatamente alguns hábitos de consumo. Com a tecnologia que eu tenho hoje na minha empresa, eu já consigo perceber a rota de consumo, seja um B2B ou um B2C.
Ou seja, se eu já tenho esses elementos, eu já sei o que eu preciso alcançar para dar o passo adicional, o salto quântico em relação ao que eu posso gerar a partir daqui, o segundo elemento é exatamente separar o dado que eu tenho e a informação que eu tenho disponível a partir dos diversos provedores, meu ERP, informações fiscais, as informações de consumo dos meus clientes, quando assim estiver disponível, para que eu possa começar a avaliar exatamente a qualidade desse dado, para que a gente possa então evoluir para avaliar o tamanho e a dimensão da infraestrutura que a gente precisa dizer que é o terceiro pilar. Exato. E quando você mapeia justamente todas as fontes que você usa, o que vem de dado não estruturado, rede social, assim por diante, você começa a entender a necessidade que você tem, né? E como você bem exemplificou, né, Pedro? Poxa, quanto mais informação, melhor, mas isso tudo custa dinheiro. Por isso a gente tem que olhar para uma perspectiva de tecnologia e como que a gente consegue melhor utilizar isso, como a gente otimiza isso, né? Um exemplo, claro, é a questão de dados quentes e frios. Então, posso ter um dado quente numa melhor infraestrutura, digamos assim, numa melhor nuvem, e posso ter um dado frio que usa um storage com menor valor para ser consumido depois, mas eu aproveito o melhor dado que eu tenho toda essa base para ser consumida. Então, a visão de tecnologia e infraestrutura é fundamental para a gente pensar na jornada de dados. E até porque ela passa numa questão que está na cabeça de todo mundo, que é cloud, né? A gente olha para a transformação de dados com um conceito que a gente chama de Minimum Viable Cloud, ou seja, qual que é a solução na nuvem menor possível, viável, para eu começar a escalar isso. Porque, como você disse, né, isso não é um projeto com início, meio e fim. Isso é um processo iterativo e que tem que gerar valor rápido para o negócio. Com o envolvimento de diversos stakeholders internos. Não dá para você pensar em fazer, ou apresentar, ou aplicar um analytics de ponta, ou até mesmo trazer inteligência artificial, se você não tiver a turma de TI junto, embarcada no projeto, e os stakeholders comerciais, financeiro, a depender de onde você quer alcançar, ou do que você quer alcançar a partir do analytics que você quer produzir. Perceba que nós já falamos de 3 elementos importantes desse framework que a gente está comentando da PwC, né? E aí nós estamos falando, né, exatamente identificar onde eu quero ir e como eu quero ir, falar exatamente dos dados e da qualidade desses dados e da informação que eu tenho. Estou pensando antes de fazer. O terceiro elemento, falar exatamente de uma infraestrutura adequada, ou seja, o que eu preciso, dada a dimensão do dado que eu tenho e o meu objetivo maior, o que eu vou precisar construir ou ter ou investir em matéria de infraestrutura, pensando em segurança da informação, pensamos na lei de proteção dos dados e para entrar no quarto pilar, que a gente está falando que é a governança e a gestão desses dados. Pode falar um pouquinho? Posso. Na verdade, Pedro, esse é um ponto super relevante porque isso mexe na organização da sua empresa, né? Quando você está falando de dados, você precisa entender que o dado não é só do fiscal, ou não é só do comercial, ou só da logística, né? Você compartilha os dados, você precisa garantir uma governança para esse dado, como ele é mantido, como ele é acessado, quem tem direito a acessar esses dados, ainda olhando para a questão de segurança, e como a TI suporta esse processo todo, né? E como que a TI olha sob o ponto de vista dos impactos em tecnologia e infraestrutura, que a gente falou lá atrás, e você consegue garantir que isso é fluido também para as áreas que estão utilizando esse dado, né? Então, a visão de organização ela é fundamental, né? E ela junta com essa questão de segurança que você comentou. Não, perfeitamente. E pensar em governança, a gente está falando de praticamente tudo, né? Quando a gente imagina que você tem um data lake de informações, contendo todas as informações, seus clientes, seus fornecedores, do seu cliente, hábitos de consumo, independentemente das fontes, né? Os elementos importantes que a gente precisa conter na gestão dessa informação e desse dado poxa, eu tenho a segurança de que esse dado não está duplicado, né? Lembra da época de cadastro de produtos, de fornecedores e de clientes? Ainda é uma realidade hoje, todo mundo tem um problema, você tem o mesmo item, às vezes classificado, ou registrado, ou cadastrado de formas diferentes. Isso gera sujeira e é óbvio, se a gente estiver falando de dados que não estejam devidamente harmonizados e de alguma forma substancialmente linkados, a gente vai chegar num ponto que a gente pode gerar assim insights negativos, insights errados. E isso pode conduzir a gente, já que eu quero ser uma empresa data-driven, pode conduzir a gente a uma decisão equivocada em função de uma informação
que sai ou que nasce desse banco de dados de forma equivocada, porque a minha governança e a minha gestão não foi adequada nesse processo. Exato. E às vezes, Pedro, isso extrapola as fronteiras da empresa, né? Isso significa que na integração com os meus fornecedores ou com os meus clientes, eu preciso definir como que vai funcionar essa governança também. E qual vai ser o processo, né? Como que a gente vai fazer essa integração, que leva a gente para a próxima dimensão, né? Lembrando que, como a gente comentou lá atrás, a gente está olhando para um framework, para uma estrutura ágil, né? Eu preciso entregar o valor o mais rápido possível para a minha organização. Como que a TI interage, como ela comunica com as áreas de negócio para a gente levar esse valor da melhor forma possível? Como eu entendo que é importante para a minha área de negócio, né? Quando a gente chega nesse quinto elemento que a gente fala que é o processo, isso me traz a âncora, né, que eu tenho daqueles 4 pilares de transformação que elas podem ser perfeitamente aplicáveis em qualquer dimensão. Nós estamos sempre falando de processos, nós estamos falando de dados, nós estamos falando de tecnologias e nós estamos falando de pessoas. E aí eu já dei uma dica do que é o sexto elemento. Mas quando você tangibiliza uma transformação digital a partir desses 4 elementos e você amplia esse framework de implementação, você passa exatamente por esses 4 elementos e a gente tem sempre que pensar que durante essa implementação a gente tem aquelas 2 fases que eu costumo dizer. Onde é que está a eficiência do que eu já faço fazendo melhor e onde é que está o upside do tempo que eu vou ter disponível com uma informação nova que eu vou ter disponível para fazer com que ela vire o meu novo petróleo e faça exatamente a geração de valor daquela que a gente comentou no começo, que é como é que eu posso ter um upside das minhas receitas em 2 bilhões de dólares anuais, segundo a pesquisa. E nada disso vai funcionar se você não pensar nas pessoas, né? Se você não tiver as pessoas preparadas para esse processo de mudança e se você não tiver os enablers, aquelas pessoas que vão capacitar e multiplicar dentro da empresa, dentro da corporação, a visão de dados, né? Então, não é só uma questão tecnológica. Volto sempre nessa questão, não é só uma questão tecnológica. Eu preciso estar preparado para essa mudança. Eu preciso que, por exemplo, meu time comercial tome as decisões dele de canais, de geográficos e assim por diante, com base nas informações que estão no sistema. Eu preciso que os executivos tomem essa decisão. Eu preciso que o operacional tome essas decisões. Eu preciso treinar o meu pessoal para movimentar e aplicar a tecnologia nova que eu estou trazendo a partir do meu processo transformacional e para manusear todos esses dados e todas essas informações da melhor forma possível. Ou seja, é um ciclo que ele se fecha, ele se inicia e fecha nas pessoas. Exato. É atitudinal, é cultural, ele passa por um upside, ou melhor, por um upskilling das Exato. pessoas para que eu traga mindset digital, para que eu traga tecnologias ágeis e inovativas, falar do erro, falar do problema, explorar a melhor forma de não incorrer nesses erros novamente. Todo esse processo parece uma coisa, né, a moda, né, do momento, mas, cara, tem muita coisa inteligente por trás disso, porque ao final de tudo isso, o que a gente tem é um processo transformacional cíclico e contínuo, onde começa nas pessoas, acaba nas pessoas. Exato. E ele não acaba, né? Ele se movimenta sempre no momento em que ele vai seguir a sua jornada de transformação continuamente. A diferença é que nesse ponto em diante já vai ser um organismo vivo em movimento. E significa, Pedro, que você tem que ensinar as pessoas a mexer nas ferramentas de dados, né? Então, exemplo, Data Explorer, né? Onde eu vou construir minha análise em tempo real, ad hoc. Preciso estar preparado, preciso conhecer as ferramentas, preciso conhecer os modelos estatísticos que às vezes eu vou ter que usar, e isso significa às vezes novas funções nas empresas, né? O cientista de dados é um exemplo muito claro, né? Como que eu uso esses modelos estatísticos para chegar nos insights que eu preciso. E preciso convencer a cultura, né? Então, eu preciso que meus executivos, o C-level da empresa esteja preparado a deixar de tomar decisão com base na intuição e passar a tomar decisão com base no dado, né? Olha quanta coisa nós falamos aqui hoje, né? Nós passamos pelos 4 elementos de uma transformação digital completa. Nós falamos exatamente que esses 4 elementos, eles precisam olhar 2 dimensões distintas. Uma é a eficiência do que eu já faço e a outra é o que eu vou fazer melhor e mais rápido e mais eficiente a partir dos insights e dos dados que eu vou alcançar. Existe uma jornada de aplicação, um framework de transformação para que você atinja esse objetivo fim. E ele, justamente em cada uma dessas etapas, ele transpassa por elementos que vão além da tecnologia.
ele é atitudinal, ele é cultural, ele fala das próprias tecnologias que eu vou poder utilizar e a usabilidade dessa tecnologia. Eu preciso ter tecnologias que sejam amigáveis para qualquer usuário, independente dele ter origem de TI ou não. Para quê? Para que a gente consiga fluir com essa democratização de dados, para que a gente possa exatamente dar todos os elementos que as pessoas precisam para que elas possam sim criar eficiência a partir da informação contida em todos esses elementos e num lake de dados que elas possam vir a construir. Exato. E resposta para isso está em como você monta essa estratégia olhando para todas essas dimensões, né, Pedro? E melhor que isso, não só monta a estratégia, mas executa ela. Se você quiser falar mais um pouco sobre isso, estamos à disposição, eu e o Webel, dentro da PwC. Contate a gente. Estaremos aqui também no stand do Synergy para fazer esses elementos e para criar esses debates e construir alguns insights com vocês sobre como é que esse processo pode se dar. Obrigado. Obrigado.